Na natureza, a não ser que você esteja no topo da cadeia alimentar, todos estão tentando te comer. Para conseguir sobreviver, você precisa ser rápido, saber se esconder ou ser criativo. Uma criatura que desenvolveu um mecanismo de defesa chocante e efetivo foi a enguia elétrica, capaz de gerar espontaneamente pulsos de eletricidade de alta voltagem. Então, o que você acha que acontece quando um predador poderoso como o caimã, um animal da Amazônia equivalente a um crocodilo, tenta dar uma mordida em uma enguia elétrica? Ele vai tomar o maior choque da sua vida, ou será o fim para o irritadiço caimã? Se você tem um alavanco doloroso e desagradável na sua boca, meio que como lamber uma cerca elétrica. Agora, imagine aumentar essa eletricidade pode fazer com um ser humano. E o caimã conseguiu sobreviver? Você vai ter que continuar com a gente para saber. Ainda com o bagre ou a carpa do que com uma enguia tradicional. Até 2019, acreditava-se que só existia uma espécie de enguia elétrica: anfíbios e às vezes até mesmo pequenos mamíferos. Por séculos, as tribos indígenas da Venezuela chamaram a enguia elétrica de armina, ou algo que te priva de movimento. Para capturar essas guloseimas viscosas e eletrizantes, as tribos costumavam conduzir grupos de cavalos selvagens para os lagos infestados de enguias. Os cascos dos cavalos iriam fazer a lama mexer e trazer todas as enguias para a superfície, onde elas saltariam para fora d'água para atacar. Os membros da tribo esperavam até que o cardume de enguias rapidamente descarregasse a corrente e ficasse sem munição, até que eles entrariam na água e pegariam uma ou duas para o jantar. Essa técnica foi testemunhada pelo explorador prussiano Alexander von Humboldt, que em 1800 ficou completamente fascinado por essa criatura mística. Em uma remota vila na floresta tropical na Venezuela, chamada Los Llanos, Alexander montou uma série de experimentos brutos para testar a força dos choques das enguias elétricas. Agora, quando eu digo bruto, eu realmente quero dizer bruto. Não havia voltímetros nem amperímetros. Humboldt simplesmente segurava a enguia e avaliava objetivamente a força de cada descarga elétrica. Após 4 horas de experimentos e alguns choques bastante sérios, Alexander reportava que seus músculos doeram muito até o dia seguinte. Apesar de saber que enguias elétricas eram capazes de uma alta descarga elétrica, se passaram mais de 100 anos até que os cientistas descobrissem como elas faziam isso. O segredo do talento elétrico dessas enguias está em 3 pares de órgãos especializados ao longo do abdômen delas. Há o órgão principal, que alcançam metade da seção dorsal da enguia, o órgão de caçador, que percorre o comprimento da parte inferior da barriga, e o órgão de Sachs, que fica na parte dorsal do rabo da enguia. Dentro desses eletrócitos permitem que uma corrente de íons carregados flua por eles, produzindo corrente enquanto carrega. As enguias elétricas também usam os eletrócitos em seus órgãos de Sachs para emitir uma corrente constante de pulsos elétricos fracos para criar um campo em volta delas mesmas. Esse campo é usado para comunicação e para eletrolocalização ativa, a forma delas de enxergar no ambiente escuro e turno onde vivem. Então, como as enguias usam esses 2 ataques voltaicos para abater presas ou se defender de predadores? Após sentirem uma perturbação na água, as enguias elétricas emitem 2 ou 3 pulsos fortes que chegam a 860 volts. Esses pulsos de alta voltagem agem como um teaser, sequestrando o sistema nervoso do animal e fazendo com que a presa tenha contrações musculares violentas na água. Esses movimentos repentinos geram ondas que revelam o lugar onde é o esconderijo do animal. Tudo isso ocorre muito rápido. As enguias são capazes de atordoar os peixes temporariamente em menos de 3 milésimos de segundos. Uma vez que a presa esteja imobilizada, a enguia elétrica pode engolir sua refeição inteira. Bem, e se isso não for aterrorizante o suficiente, com a ondulação do corpo, as enguias podem fazer com que as descargas elétricas sejam ainda mais intensas, pela sobreposição de campos elétricos gerados no final de cada órgão elétrico.
E você também não está em perigo apenas na água. As enguias elétricas são conhecidas por saltar para fora da água, pressionando o queixo dela em você para um choque ainda mais intenso. Então, por que isso acontece? Quando uma enguia está completamente submersa, a corrente é conduzida pela água, fechando o ciclo. Quando elas saltam para fora e pressionam o queixo, o polo positivo contra o alvo deles, a corrente elétrica é forçada a viajar pelo corpo do alvo para atingir o polo negativo. O resultado final? Um choque ainda maior. Cientistas mediram isso usando uma prótese de braço com sensores de eletricidade que acendem quando ativados. Quando o braço foi colocado no tanque, a enguia saltou da água, causando uma descarga maior bem debaixo de seu queixo. Como você lidaria com choques elétricos? Você teria coragem de nadar em um lugar com enguia elétrica? Nós sabemos que enguias elétricas regularmente derrubam pequenos peixes, mas é o caimã da Amazônia que com frequência se depara e entra numa briga com uma enguia elétrica. E por ser um cara ou coroa, quem acaba em segundo lugar. Às vezes, os pulsos de advertência de uma enguia elétrica fazem o caimã acabar morto. O réptil aqui convulsiona violentamente por alguns segundos antes de se reestabelecer e fugir. Outras vezes, elas não têm tanta sorte. Se um caimã consegue dar uma mordida decente na enguia, enquanto os choques de alta voltagem são descarregados, sua mandíbula trava fechada e o par fica preso em um impasse eletrizante. Cada fibra muscular do caimã tem espasmos de forma descontrolada antes de o coração do réptil finalmente parar. Então, poderia uma enguia elétrica matar um ser humano? Temos testado há bastante tempo quão poderoso é um choque de enguia elétrica. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe também um super like nesse vídeo e comente aqui abaixo se você teria coragem de nadar em um pântano cheio de enguias elétricas. Até mais!